Eu só acessei a universidade porque eu era cotista. E sem dúvidas eu só ingressei na pós-graduação porque o programa que eu estava tentando tinha cotas para pessoas trans. Então, assim, sem a política de cotas eu não sei onde eu estaria hoje. E considerando ser uma pessoa trans travesti, em que inclusive a universidade foi muito essencial para que eu pudesse me entender, a gente sabe qual é a realidade de pessoas como eu. 90% de nós estamos na prostituição, porque não temos acesso ao mercado de trabalho formal. Foi a universidade pública quem me tornou capaz de conseguir acessar, né, a pós-graduação, conseguir passar no concurso e ser a professora que eu sou hoje. Assim. Se não fosse a política de cotas, eu não sei onde eu estaria. Não sei onde eu estaria. Então, a política de cotas foi essencial para a transformação da minha vida e da minha família. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios escuro, castanho escuro. Estou vestindo uma camiseta estampada com abacaxis e listrada em branco e amarelo. Eu sou Maelis, eu tenho 24 anos, sou mulher trans travesti, né, oriunda da periferia de Fortaleza e tenho minha trajetória educacional toda na educação pública. Desde o ensino básico, em que eu estudei em escolas municipais da Prefeitura de Fortaleza e da Prefeitura de Maracanaú, e o fim do ensino fundamental e o ensino médio todo eu fiz numa escola do estado. E aí, quando eu concluo o ensino médio em 2014, em 2015 eu acesso à Universidade Federal do Ceará para cursar licenciatura em Ciências Biológicas, a qual eu me formei no primeiro semestre de 2019. Fui cotista, né, nesse processo, através das cotas sociais. Ainda no finalzinho do meu último semestre de graduação, eu ingresso no mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Educação, ao qual eu acessei também através da política de cotas, uma vez que o meu programa, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, tem cotas para pessoas trans travestis. Terminei o mestrado, ingressei no doutorado através da política de cotas do meu programa também. E estou aí cursando do meio para o fim do doutorado. E é isso. Então, toda a minha trajetória educacional é na escola pública, são instituições públicas, na verdade. Eu sinto que, por sempre estar trabalhando e estudando, eu não consegui me dedicar 100% à universidade, eu não consegui aproveitar 100% a universidade, e isso é muito frustrante. Porque para uma pessoa que vem de uma realidade periférica, de escola pública, estar aqui sempre foi um sonho. Porque é um direito meu. Então, estar aqui era realmente uma luta e uma conquista. Então, é muito frustrante saber que eu consegui chegar, mas saber que eu não consigo aproveitar porque eu preciso trabalhar. Sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, mais ou menos na altura dos ombros. Tenho os olhos da cor castanho, tenho o rosto arredondado. Estou vestindo uma blusa preta com uma calça da cor preta e uma sandália da cor preta também. Me chamo Larissa, tenho 22 anos, faço pedagogia, estou no 5º semestre noturno. A cota que eu utilizei foi a cota racial
com a cota de baixa renda para menos de um salário mínimo, né? Um salário e meio. E também a cota para estudante de escola pública. A educação infantil e o Fundamental 1 foi muito híbrido. Em alguns momentos eu estudei em escola particular, em outros momentos eu estudei em escola pública, só que eu sempre mudei muito de escola. Mas eram sempre escolas pequenas, escolas de bairro, em vários bairros diferentes. E aí, a partir do 5º ano, eu realmente fiquei em escola pública e segui até o ensino médio. E aí, essa escola que eu fui a partir do 6º ano, eu fiquei até o 3º ano do ensino médio. Então foi lá onde eu tive a minha maior aprendizagem, né? Minha maior parte da educação foi lá. Sou neto de trabalhadores rurais, minha mãe também é trabalhadora rural e não tem um emprego estável, né? Não tem um emprego certo, é trabalhadora autônoma. Então, se não fosse cotas, muito dificilmente eu chegaria aqui. Como comentei, que apesar de ter estudado na escola particular no ensino fundamental, no ensino médio na escola técnica, foram graças à cota que eu consegui chegar nessa escola técnica. Se fosse isso, muito provavelmente eu não nem pensaria em chegar em uma faculdade. Tanto que eu sou do primeiro da família que consegue realmente chegar numa faculdade e é graças às cotas. Né? Eu acredito que não só eu, mas diversos alunos também conseguem usar a partir disso. Meu nome é Victor Félix, eu tenho 19 anos. Tenho TEA também, né? Eu sou estudante espectro autista. Enfim, eu sou lá do interior, Lavras de Mangabeira, uma cidadezinha pequena ali, próxima de Juazeiro. Aí, começando no fundamental, né? Eu estudei numa escola particular de lá, minha filha tinha essa condição, aos poucos consegui pagar essa escola particular. Era uma escola não muito boa, assim, ela focava mais em ter nome do que ensinar as pessoas mesmo, tanto que eu passei por muitos problemas lá. Mas uma escola que me ajudou mesmo a chegar na faculdade foi meu ensino médio. Eu fiz ensino médio numa escola técnica, a ETS, Escola Técnica de Cajazeiras. Essa escola foi meio que uma base que eu consegui ter para chegar no ensino médio, porque só a escola que eu fazia no interior eu não conseguiria. Porém, nessa escola meio que eu só passei um ano no presencial, né? Porque teve a pandemia, então passei 2 anos no EAD. Minha escola não tinha muito foco no Enem, então meio que tive que me ficar estudando sozinho no EAD para conseguir poder chegar no Enem. Tanto que eu cheguei a me inscrever para em 2020, mas por conta de saúde mental e porque estava muito mal naquele ano, eu não fiz em 2020, então só fiz em 2021, que foi uma batalha muito grande para estudar. Confesso que foi bem difícil, porque além de estar naquela situação que a gente estava, assim, ter esperança para o futuro, saber o que estava fazendo, né? E eu tive problemas psicológicos muito mal nessa situação. Foi muito difícil ter que estudar tanto para a escola, para terminar o ensino médio, e ir para o Enem, porque eu não tinha nenhum apoio, tanto da escola como de financeiro. Eu não conseguia pagar nenhum cursinho, coisa assim, então eu tinha que me virar estudando 8 horas por dia para poder fazer o Enem no final do ano. Né? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu senti que a escola realmente se esforçou para fazer com que uma grande parte entrasse na faculdade. Através de aulas que os professores davam de noite, tinha aula de matemática, eles tentaram fazer laboratório de redação. Então, eu me senti realmente muito incentivada. Porém, nessa época do ensino médio, eu já tinha entrado no mercado de trabalho, então foi mais difícil para mim poder acompanhar esse processo. Eles preparavam a gente pro Enem e para a UES, mas o que vinha depois ficava por nossa conta. Então, SISU para mim era algo, nossa, não sei nem o que eu tô fazendo aqui dentro. E na questão das cotas foi ainda pior, porque para mim nunca teve essa clareza. É algo muito complicado também quando a gente fala da cota racial, porque até que ponto você se identifica? Tipo, eu acredito que eu nunca fui estimulada a me identificar como uma mulher preta. Então, como é que eu ia colocar uma cota racial, sendo que eu nunca tinha sido levada a esse pensamento? Eu lembro que quando eu entro no ensino médio, é o primeiro ano ali onde a política de cotas está sendo aplicada nas universidades a nível federal. Então, eu lembro de ouvir falar disso e tinha uma discussão na escola, principalmente com os estudantes do 3º ano e do 2º ano, porque naquela época a gente ainda podia fazer o vestibular do 2º ano e acessar a universidade, né? Então, tinha essa discussão para aqueles estudantes que iam fazer o vestibular. A gente era orientado, né, que quando chegasse no SISU a gente teria que
optar pelas ações afirmativas. A gente tinha, sim, esse processo de orientação, nossos professores conheciam o que era realmente a legislação da política de cotas. Então, nesse sentido, eu fui bem preparada. Então, eu não concorro com o pessoal da escola particular. Eu só concorro com o estudante de escola pública. E aí, a minha cota era escola pública e eu era baixa renda, né? Era pobre, ainda sou. Aí... porque eu falo era, né? Parece que eu não sou mais. E aí, a gente é muito bom, a gente manda muito bem. Aí, eu passei... E aí, na minha cota, eu fiquei em terceiro lugar na minha cota, certo? Entrei na universidade. Isso é no SISU, a gente pega a nossa nota que a gente tirou. Sei lá, eu peguei esse valor, 640. Aí eu fui no SISU e coloquei a minha primeira opção de curso e a minha segunda opção de curso. Ou seja, o que eu queria fazer, o que eu mais queria fazer na faculdade era a primeira opção. E a segunda opção era o que eu queria fazer, mas não era... Aí, tipo que nem eletiva. Só que agora é o que eu quero mesmo. Então, a gente não passa necessariamente no Enem. A gente recebe uma nota do Enem, tenta o SISU e passa ou não no SISU. Certo? Você pode se inscrever mais de uma escola? Mais de uma universidade? E você tem duas opções. Você vê a UFC implementando mais tardiamente qualquer tipo de política de ação afirmativa, certo? Ela só implementou mesmo a partir da sanção da lei de cotas, da obrigatoriedade da lei de cotas, diferente de outras instituições de ensino superior que já tinham feito o uso da sua autonomia para implementar algum tipo de ação afirmativa para tornar o ingresso e o acesso ao ensino superior mais democrático, mais acessível. A UFC ela só fez isso em 2013, né? O primeiro ano que ela destinou vagas para pessoas egressas de escola pública a partir da obrigatoriedade da lei de cotas. O impacto positivo é que esses alunos, a partir da lei de cotas, aumentou-se significativamente o percentual de egressos de escolas públicas e mudou o perfil de ingressantes e de estudantes da UFC. Isso eu acho que foi o impacto mais positivo. Aumentou a quantidade de pessoas com deficiência, né? Aumentou a quantidade de negros e aumentou a quantidade de egressos de escolas públicas. Então, o ingresso se tornou mais democrático. Não foi tranquilo, não foi fácil. Eu lembro de no meu primeiro semestre, nas minhas aulas de química, e na escola eu era uma excelente aluna de química, melhores notas da sala em química. E quando eu chego na universidade, outra realidade, tipo, tem uma das piores notas da sala na minha primeira prova da graduação. E eu lembro de muitas vezes a professora dizer, mas isso vocês já viram no ensino médio. E eu ter que levantar a mão, ser corajosa o suficiente de levantar a mão e dizer, não, professora, eu não vi isso no ensino médio, eu não tive aula sobre isso no ensino médio, então eu gostaria que a senhora explicasse isso para mim. Mas para além dessa questão do nível, né, de aproximação com os conteúdos, com os conhecimentos, existia uma pessoa específica na minha turma que era extremamente problemática. Não só com pessoas cotistas, mas com pessoas negras, né? Porque ela falava coisas do tipo, por exemplo, minha melhor amiga da graduação, uma mulher negra, ela falava coisas do tipo, fulana, vai buscar aquilo ali pra mim, porque na vida passada eu fui senhora de escravos, você trabalhava pra mim. E aí uma vez, numa mesa do lanche, ela disse pra mim que eu não merecia estar ali, que eu não era capaz o suficiente de estar acessando aquela universidade, estar cursando aquele curso, e que eu só estava ali porque eu tinha tido o privilégio de terem reservado uma vaga para mim. Mas não porque eu merecia e não porque eu tinha habilidade suficiente para estar ali, mas que eu estava ali por uma esmola. E que se fosse ela nunca aceitaria uma esmola, que ela se sentiria envergonhada, então eu devia nem pisar mais na universidade. Porque aquele espaço não era meu, não era para mim. E aquilo entra na nossa cabeça, então tinha horas que eu dizia, esse lugar aqui não é para mim, eu não vou conseguir continuar. Para além das questões estruturais, né, de necessitar muito rápido de procurar um laboratório para ter uma bolsa, para poder ajudar com a xerox, com a passagem, com o lanche, né. Diversas vezes eu deixei de fazer prova porque eu não tinha o dinheiro da passagem para ir para a universidade. E até o professor compreender isso, eu ter o direito de fazer uma segunda chamada, era um processo.
Porque é muito fácil você falar em meritocracia quando você tem todas as condições materiais objetivas que te permitam fazer as melhores escolhas da tua vida, né? A gente sabe que existe uma diferença absurda aí de possibilidades, né, para ingressar no ensino superior, decorrentes dessa falta de condições materiais objetivas. Então, é um argumento falacioso falar em meritocracia, né, diante de uma discrepância tão grande de condições materiais que tornem mais justo esse processo de seleção. A facilidade entre os pares, né, que são contrários à implementação da lei de cotas, também impacta no processo de permanência desses alunos, que podem se sentir tão violentados, né, uma violência simbólica, podem se sentir não fazendo parte desse ambiente, pode se sentir tão hostilizados que fica muito mais difícil você permanecer no curso, entendeu? E isso pode partir dos pares, isso pode partir de docentes também, e eu acho que a luta ela persiste muito mais por uma questão de consciência coletiva, né? De fazer as pessoas compreenderem que esse argumento de meritocracia dentro desse contexto estrutural da sociedade que nós vivemos hoje não faz sentido. Eu acredito que diretamente eu nunca me senti atacada. Claro que a gente escuta um comentário ou outro, né, sobre a política de cotas, mas em relação ao conteúdo, eu me senti muito despreparada quando eu cheguei. E aí, na pedagogia, a gente tem cadeiras de sociologia da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, que trabalham muitos teóricos, mas que são teóricos base, mas que eu não tinha conhecimento. Então, se era um conhecimento, era muito de um nome muito distante, que tinha passado algumas vezes ali em sala de aula, mas nada muito aprofundado. Eu sentia que os meus colegas, eles tinham esse esclarecimento. Porque na escola onde eu estudava, a gente não tinha livro voltado para filosofia, sociologia. Então, era muito o que o professor queria trazer para a gente. E aí, muita coisa faltava. Quando eu cheguei na faculdade, foi uma quebra da realidade, né? Porque era algo que eu deveria saber, que as outras pessoas sabiam, e eu tive que me esforçar o dobro para poder acompanhar, e na verdade eu sinto que até hoje eu ainda não acompanhei, porque aí vão surgindo novos teóricos. É que eu acho uma coisa interessante, né? Esse pessoal é muito previsível, porque os argumentos não mudam desde os anos 2000. Basicamente, né, há alguns que são corriqueiros, né? Desde, por exemplo, assim, as cotas vão acirrar o racismo na sociedade brasileira. Ou seja, nós vamos trazer para a sociedade brasileira algo que não existe. Como se aqui tivesse sempre sido esse paraíso, né, da democracia racial, e agora que existe cotas, nossa! Outro, né, argumento que ainda, né, aparece de vez em quando, às vezes de uma forma um pouco rebuscada, né, que são aquelas que colocam em xeque a capacidade intelectual de sujeitos que chegam às universidades públicas, por exemplo, né? Então tem negros, indígenas, quilombolas e tal, como um fator que pode ser lido como algo que vai mexer na qualidade a excelência da universidade pública, a excelência da educação. Eu costumo pensar no diálogo assim, trazer que já não é mais uma questão de dizer sou contra ou sou a favor. Gente, isso foi lá em 2000, 2001, tá? A política já existe de fato, tá? Ilegalmente. Então, se tu gosta ou não gosta, nós vamos ter sempre embates. Eu não tenho a menor dúvida. Nessa altura da minha vida, se tem uma coisa que eu não tenho, é dúvida, né, quanto aos embates, debates, né? Mas eu espero que a gente possa ter conversas mais honestas. E aí, quando eu falo em honesto, estou falando em todos os níveis, tá? Do cotidiano ao nível institucional. Porque qual é um outro dilema que eu acho que as ações afirmativas, de forma geral, nos colocam? É o pensamento coletivo, não o pensamento individualista meritocrático. Como eu entrei por cota PCD, né? E eu não lembro se qual foi a cota especialmente que eu entrei, mas enfim, eu mandei um documento sobre cogitório, gravei o vídeo que tem que gravar, eu mandei os documentos de condição financeira. Enfim, o de cota eles pediram um laudo e alguns exames, se não me engano. Aí eu mandei eles. E depois da inscrição por esses exames, quando você passa, né, tem a entrevista com profissionais. E foi a parte da entrevista que não foi muito boa.
Pelo menos os profissionais que me chamaram, eles não tinham muito conhecimento sobre TEA, faziam algumas perguntas muito incômodas, umas falas meio preconceituosas comigo, que me incomodou muito. E rolou um probleminha tipo, com a avaliação do laudo, porque eles não acharam um laudo inválido, uma coisa assim, e acabaram me desmatriculando na época. Tipo, do nada, nem me avisaram nada, só fui ver o SIGA e estava desmatriculado lá. Aí eu tive que fazer uma pressão muito grande, mostrar o laudo, tive que tirar outro laudo de novo para provar que tinha realmente uma condição, né, que é a TEA, para poder ser reativado na faculdade. Inclusive, esse semestre já rolou a mesma coisa, com um que tinha deficiência visual, mas por conta de não estar o laudo dele ser antigo, se ele não ser de 2 anos para cá, ele foi desmatriculado. O que me ajudou muito a conseguir falar com essas pessoas foi o da psicologia, porque quando eu fui só eu lá, não me atenderam, a faculdade não me entendeu, basicamente. E quando eu fui com o CEA, que foi mais gente, conseguiu me atender e poder realmente ser ouvido nas minhas demandas e levar essa questão, né? Que foi quando eles viram um erro que eles estavam cometido e reativaram. O que se identificou é que a forma de autodeclaração estava havendo mais fraudes do que falhas dentro do contexto das comissões de heteroidentificação. E aí se pesou, né? A gestão pesou e identificou que entre os prós e os contras de cada uma, era melhor adotar as comissões de heteroidentificação. Ok, se já se identificou isso, então aí eu acho que vem uma segunda etapa. Como minimizar os problemas que existem e estão sendo evidenciados. Então, já identifiquei mulheres negras que tiveram negativa em um ano e só no outro ano conseguiram entrar. A gente tem casos na UNB de gêmeos que é aceito por uma comissão, gêmeos univitelinos, né? Portanto, fenotipicamente iguais. E não aceito em outras. E eu acho que a composição dessa comissão de heteroidentificação talvez seja a melhor forma de melhorar essa escolha que a gestão fez para poder conceder essas vagas de forma mais justa, né? E tentar minimizar os erros que porventura possam ser ocasionados a partir de uma negativa ou de um aceite indevido. Né? E porque a faculdade não é só tipo, tem sala de aula, né? Tem um sistema todo por fora. E realmente viver esse sistema para mim é uma coisa muito boa, que eu nem... E se falasse há 2 anos atrás que eu estaria nessa condição aqui hoje, eu realmente não ia acreditar. E acho que um dos pontos que faz eu me sentir confortável aqui foi ter encontrado pessoas muito parecidas comigo, tanto em questão de cor de pele, de sexualidade, de vivências mesmo. Porque nas minhas outras escolas eu não tinha, estudava mais com gente muito rica, muito branca, que não batia muito com a minha classe social. Mas aqui eu encontrei com pessoas que gostam das mesmas que eu gosto, pessoas que têm a história parecida comigo, sabe? Foram as pessoas que eu tenho mais amizade que me ajudaram a ter esse ambiente de conforto que eu tenho aqui na faculdade. Mas eu acho que realmente tem que ter algumas mudanças, porque não é só a cota. Se um aluno que é a pessoa que é pobre, que entra na faculdade, ele não vai precisar de outros problemas que a faculdade não tem para suprimir. Então, só uma cota, só entrar ele lá e deixar ele solto, não é suficiente. Tem que ter mais programas de assistência para esse aluno continuar lá, como bolsa, ou pessoas do interior, no caso, também para captar mais vaga em residência, porque são poucas vagas. Então, e entrar nas próprias cotas, né? Tem muita situação de fraude, tem muita situação de pessoas que, como eu comentei, que apesar de entrar na cota não são aceitas nela por conta da própria banca. Então, acho que tem que ter uma estruturação melhor na forma que ela está, porque não deixar ela só, como dizer, olha, até aqui a política de assistência estudantil e deixar ela à vontade. Tem que realmente focar nela, fazer reformas quando for necessário e realmente não fazer só cota, fazer um sistema que abra e acolha esses alunos. Por exemplo, o aluno que veio por conta de condição financeira, ele automaticamente já poder receber a bolsa, não tiver que se inscrever de novo para receber uma bolsa e concorrer novamente a uma seleção para poder receber uma bolsa. Já que ele demonstrou na cota que é uma pessoa que tem uma condição financeira baixa, e ela automaticamente já está dentro de quem pode receber uma bolsa das praias, ou como no caso do RU. Uma pessoa que veio do interior, uma pessoa que tem condição financeira baixa, automaticamente ela já sai dentro do RU e não tem que novamente recorrer a uma seleção, recorrer a um critério e acabar nem passando para isso. A política de ação afirmativa ela tem um tripé. É o ingresso, a permanência e o sucesso. Então as pessoas precisam ingressar, precisam permanecer e precisam que, ao sair, novas portas tenham sido abertas. No mercado de trabalho, por exemplo, na pós-graduação, coisas assim. Então, às vezes, a gente vê instituições que não sabem quantos cotistas têm, quantos se evadiram, para onde foram, tarará, né? Então, a gente precisa levar isso mais a sério. E aí é uma questão institucional.
Não pode ser só a boa vontade de meia dúzia de professores, mas numa universidade, por exemplo, a gente ficar lá batendo nas portas, pedindo por favor, papapá. Não. E aí, a grande dificuldade é realmente essa. A gente tem uma política para poder entrar, mas a gente não tem uma política para poder permanecer. As bolsas que são ofertadas são poucas comparadas à quantidade de alunos. O valor é mínimo, R$400. Muitos alunos da faculdade, eles têm que ajudar em casa. Então, hoje eu me vejo numa situação de precisar trabalhar em 2 lugares para poder complementar minha renda. Então, como eu vou abrir mão disso para poder me dedicar a uma bolsa que não vai me pagar nem a metade do que eu recebo hoje? Sendo que com o que eu recebo já não é suficiente. Eu fico até brincando com os meus colegas aqui que desde a minha primeira bolsa eu vivo sustentada pelo crédito, porque vai nessa, né? Assim, então, eu pagava minhas xerox, pagava minhas passagens. E a minha mãe me ajudava com o meu lanche, com o meu almoço na RU. Mas aí depois, no meio pro fim da minha graduação, comecei a dar aula em escola particular para tentar complementar a renda. Então, foi esse processo, assim, de tentar sobreviver com os R$400 durante muito tempo. A permanência ainda está deixando a desejar, entendeu? Quer dizer, a repercussão a efetividade dessa política, né, de tornar o acesso democrático, eu acho que esse acesso, ele não pode ser limitado ao ingresso, né? O acesso deve ser acesso, permanência, êxito acadêmico, formação. E impactos negativos que nós estamos identificando é a taxa de sucesso e a taxa de evasão. A taxa de evasão entre alunos cotistas está muito superior aos alunos não cotistas, certo? Aos alunos da ampla concorrência. Eu acho que está faltando aí a universidade investir, né, numa melhor gestão e numa melhor implementação da política de assistência estudantil, e não só nisso mesmo, no sentido de ouvir mais o que esses alunos estão passando aqui e descobrir mais as vivências deles aqui, porque não é só a dificuldade de permanência desses alunos que ocasiona essa evasão e essa baixa taxa de sucesso, não é só relacionado a problemas de condições materiais objetivas, mas também questões subjetivas, né, de dificuldade mesmo entre os pares, de sentir que esse lugar é hostil demais para a permanência deles, de não se sentir fazendo parte desse contexto universitário, desse meio acadêmico, né? Porque isso não é um problema da lei de cotas, isso é um problema da gestão da universidade na implementação da lei de cotas. Como existe uma diferença muito grande entre o ensino público e o ensino particular, que a gente precisa assumir, eu acredito que eu não conseguiria competir com essa grande massa, sabe? Porque hoje, trabalhando em uma escola particular, apesar de não trabalhar diretamente com esse público do ensino médio, tudo, eu vejo quanto eles são formados e trabalhados para alcançar aquele objetivo. Então, é aula de manhã, é aula de tarde, é aula de noite, tem turma especial, tem professor especializado, tem laboratório de matemática, tem laboratório de redação, coisas que a gente simplesmente não tem recurso na escola pública. Então, mais uma vez, eu defendo sim o ensino público, tenho muito orgulho na minha formação, mas que sem a cota eu não seria capaz de competir com essa grande massa. Porque é simplesmente aquele discurso de eu passo porque posso, porque realmente eles podem. Eles pagam muito mais do que a gente recebe para poder ter essa formação. Então, eu sinto que eu não poderia competir. E aí é aí que entra a importância da cota, porque não existe uma igualdade. Como é que a gente vai poder colocar o Enem como algo igual para todos, sendo que o ensino ele não é igual? Então, não essa discussão de que cota não é necessária, eu acho que vem muito das pessoas que não conhecem a realidade. Acredito que a universidade precisa gerir melhor essas políticas, porque já se identificou
que esses alunos cotistas estão tendo problemas com o êxito acadêmico, estão tendo dificuldades com a permanência. Então, o que é que de melhor a universidade pode fazer com os recursos que ela tem disponível? E não parece que ela está fazendo. Da abertura do edital até a concessão dos benefícios e dos serviços, o cuidado também com relação às questões de atendimento psicológico, que é uma demanda urgente. Eu acho que o problema, né, da alta evasão entre cotistas, da baixa taxa de sucesso entre cotistas aqui na UFC, é problema da UFC, é problema da instituição, não é problema dos cotistas. E isso tem tudo a ver com a política de assistência estudantil. A universidade precisa, a gestão da universidade precisa rever como ela está implementando essas políticas aqui internamente. Eu acho que o sistema de cotas ainda é insuficiente para reparar toda a desigualdade social e toda a história de violência e genocídio de diversas populações da nossa sociedade. A universidade, ela é do povo. Embora ela não tenha sido pensada para o povo, ela não tenha sido pensada para a gente, nem para as mulheres, nem para os pobres, nem para a negritude, para os indígenas, quilombolas, mas ela é nossa. E a gente cada vez mais precisa ocupar essa universidade. E aí, nós somos maioria dessa sociedade. Né? O povo negro é maioria nesse país, as mulheres são maioria nesse país. Não acharia ruim se o percentual da política de cotas, né, da quantidade de vagas por cotas aumentasse. Porque nós somos maioria, então nós merecemos ter maioria nesse espaço. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas nós podemos criar redes de apoio para que mais de nós consigam acessar. Então, para isso, a universidade tem, né? Mas eu acho que precisa ampliar as investidas nos cursinhos populares, em capacitar os nossos jovens de periferia, pessoas de periferia de modo geral, inclusive os mais velhos que não tiveram a oportunidade de entrar na universidade porque disseram que aquele espaço não era delas, mas que a gente capacite esses sujeitos para que eles possam prestar o Enem, prestar o vestibular e acessar esses espaços, porque esses espaços são nossos. E a gente não pode simplesmente deixá-los de lado, a gente precisa ocupar e cada vez mais trazer os nossos para dentro deles.